Olá, pessoal. Bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Bom, gente, hoje ontem eu treinei. Tô bem, tô mais calma, tô bem calma, tô gostando bastante do Wing Chun, bastante, muito. E agora, gente, eu sou a Priscila, tá? Esse canal é um canal de arte marcial, já existe desde 2015, quando eu senti necessidade de contar um pouquinho da minha vida na arte marcial, mas aí a coisa cresceu e se tornou um diário, já que eu sou muito conectada com a arte marcial, tá? É hobby, faz bem pro meu emocional, eu preciso de arte marcial, então assim, é muito importante a arte marcial pra mim, tá? É uma parte assim, de destaque, tá? E aí eu faço as artes marciais, agora eu tô fazendo outra, eu fiz o Aikido 5 anos, fiz mais de 5 anos o Aikido. Fiz 4 anos de capoeira, fiz várias artes e agora eu tô fazendo Wing Chun e tô super apaixonada por Wing Chun, tá? Eu sou assim, quando eu me apaixono eu fico na arte. Mas eu vou voltar a experimentar, tá? As outras artes. Tá bom, gente, aqui é a parte que eu conto as coisas engraçadas, né? Que aconteceram comigo. E foram muito engraçadas. Hoje eu tô risada, né? Na época eu me irritei. E hoje eu dou risada, tá? Assim, na época eu fiquei brava, me irritei, assim, eu passei por muita coisa em dojo de Aikido, né? Assim, praticamente todos os dojos de Aikido que eu estive eram só homens, tá? Eu era só eu de mulher. Então você aprende bastante coisa, você muda, teu emocional muda, né? E assim, eu treino com homem normal, tudo, mas assim, eles têm algumas coisas meio exóticas. O machismo deles é um problema, tá? O machismo dos homens, principalmente dos homens marciais, tá? Mas tem outro lado, né? Tudo tem seu ônus e seu bônus, né? Bom, eu vou contar uma historinha. O dojo mais engraçado, assim, que eu fiquei, por incrível que pareça, foi do Sensei Rick Sabingrosso, tá? O primeiro dojo que eu estive, da Makotec. Sensei Rick Sabingrosso deu em cima de mim. É um homem sem limites, não respeita mulheres. Ele zoa mulheres, tá? E tá, ela arranjou uma brigueira comigo, tá? Porque eu não gostei do que ele fez. Hoje eu acho que eu devia ter zoado ele. Porque você tem que devolver na mesma moeda, né? Se a pessoa te zoa, você zoa ela. Não teria sido muito fácil pra mim zoar o Sensei Rick, sabe? Ele me tratava como uma rainha, tá? Assim. Eu não percebi isso. Meninas, mulheres, quando o professor, o homem, ele é muito bonzinho, muito atencioso, desconfie, tá? Eu não desconfiei, achei que ele era educado. Que nada, Sensei Rick Sabingrosso nunca foi educado. Ele não é um homem fino. Ele não é um homem polido, tá? Ele só tem dinheiro, mas ele não tem, assim, sabe, refinamento. Ele não é um homem refinado, né? Então, mas eu achei que ele fosse educado e tal. Eu vou contar umas histórias muito engraçadas. Eu arranjei briga com ele, tá? Eu briguei com ele muitos anos, fiquei mastigando ele, encontrava ele em vários lugares. É louco, né? Uma vez eu tava indo pro dojo do Sensei Japa, tá? Eu já tava no dojo do Sensei Japa de manhã, de domingo, né? Porque eu fazia aula de domingo com o Sensei Boto. Foi outro, tá? Outro que deu briga também, Sensei Boto. Eu ia pra aula de domingo, de manhã, com o Sensei Boto. E eu ia brava, tá? Porque o Sensei Rick Sabingrosso tinha me desrespeitado, me tirado do dojo. E eu ia brava, tá? Assim, xingando. Falar, pô, caramba, esse cara me tirou do dojo. Agora eu tenho que ir pra outra cidade, acordar domingo cedo, porque eu não gosto de acordar cedo, pra ir treinar, né? Então eu ia muito brava de domingo, tá? E meu pai me levava nessa época, tá? Meu pai me levava. E aí eu lembro que assim, a gente tava indo, né? E é muito louco, né? As coisas acontecem. De repente, quando eu olho do lado, adivinha quem tá do lado? O carro do lado. Sensei Rick Sabingrosso. O Sensei Rick Sabingrosso tava com o carro exatamente do lado do meu, assim. Alguns momentos ele ficava na frente, outros ele ficava atrás. Do lado eu não acreditei quando eu vi assim. Falei, não é possível. Não é possível. E ele tava com uma mulher, bem cedo assim, sabe? Uma mulher assim, tá? Assim, aquelas mulheres que ele anda, sabe? Assim, com a perna pra cima. Toda mulher assim, sem nível igual ele, né? As mulheres que o Sensei Rick Sabingrosso anda são tudo mulheres sem nível, sem educação, não sabe sentar direito numa cadeira, não sabe se comportar, não sabe falar, é assim, né? É, mulher que fica com ele, né, tal. Ele é assim, sem nível.
E aí a mulher, eu nem olhei direito pra mulher, né? Eu só via a mulher com os pés tudo pra cima, assim, sabe? Não sabia nem sentar direito no sofá de carro. Uma mulher bem sem nível, igual ele. Aí eu não acreditei, assim, falei, não, não é possível que esse carro do Sensei fique sabendo. Se era, tá? Ele, gente, assim, impressionante, né? Paixão. Ele sempre foi um apaixonado, nunca admitiu, né? Ele não tirava o olho de mim, né? Quando ele viu que era eu no carro, eu tava com roupa, sabe? De treino e tal, né? Ele pegou, ele não tirava o olho de mim, não tirava o olho de mim, assim, sabe? Inclusive, a mulher tava pegando, ele ficou fingindo que tava pegando umas chaves, né? Disfarçando que tava pegando umas chaves e tal, mas ele não tirava o olho de mim, assim, sabe? Sabe quando a pessoa fica olhando assim? E a mulher falando com ele nem tinha uma mulher, né? A mulher do lado dele falando com ele não tava nem aí, né? Pra ela, assim, eu percebi que ele tava ignorando ela, né? E ele não tirava o olho, assim, impressionante. Eu falei, gente... E ele tava com outra mulher, ele não tava com aquela loira espigada com quem ele teve filho, tá? Ele tava com uma outra, provavelmente traindo aquela loira espigada, né? E assim, fiquei com muita raiva, né? Xinguei, falei, caramba, esse cara aí, né? Eu tô tendo que acordar cedo, ir treinar de domingo. Esse cara me tirou do dojo, né? Que era perto pra mim. Eu tenho que ir longe, acordar cedo. Xingando, né? Não podia nem olhar na cara dele. Na verdade, eu nem olhei pra ele. Mas eu vi, ele ficava me olhando no retrovisor do carro. Do lado, me olhando. Ele nem tinha uma mulher do lado. Eu falei, nossa. Se eu fosse essa mulher, nunca mais sairia com ele, só isso. E, então, ele era apaixonado, né? Vocês sabem que eu era apaixonado, né? Deve ser ainda. Porque eu levei eu dei um fora nele, né? Mas aconteceram muitas coisas engraçadas, né, no dojo dele, assim, eu me lembro, tá, assim, na época eu fiquei com raiva, xinguei, bem no começo, quando eu tava, assim, bem no começo no dojo dele, ele fazia aquelas técnicas, né, assim, eles falavam que era a técnica, que a linha deles era do Steve Seagal, então eles faziam umas técnicas que o Steve Seagal fazia nos filmes, tá? E eu me lembro que ele estava fazendo uma técnica toda confusa, sabe? Cabeça com cabeça. Imagina, você nunca vai fazer isso, né? Com ladrão. Eles faziam umas técnicas que você jamais faria, né? Com ladrão, tá? Muito complexas. Você não faria técnicas daquelas, né? E aí eu não conseguia fazer. Porque ele veio, né? Ele vinha treinar com você, tudo. E aí foi muito engraçado, porque teve um momento que ele queria que eu visualizasse a técnica, né? Então foi muito engraçado. Teve um momento que ele falou assim, Priscila. Aí ele falou assim, ele parou tudo, tá? Parou tudo, aquele monte de homem tudo olhando pra mim. E ele tentando fazer com que eu visualizasse a técnica, que eu não conseguia visualizar. Ele falou, Priscila, assim, sabe, olhando pra mim. Me desculpa. Ele falou, me desculpa. Eu falei, nossa senhora, esse sensei vai falar alguma coisa muito cabeluda pra mim. Porque ele falou, desculpa. Essa é a primeira coisa que ele falou, Priscila, me desculpa. Você já assistiu? Ele falou assim, você já assistiu algum filme do Steve Seagal? Aí, gente, foi assim, foi hilário, tá? Essa cena foi hilária, eu nunca mais me esqueci disso. Aquele monte de homem, tudo olhando pra mim. Aquele monte de homem, tudo olhando pra mim, né? Pra ver se eu sabia. E eu parada, assim. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, quem é o Steve Seagal? Eu não conhecia. O Steve Seagal, eu não assisto o filme do Steve Seagal. O Aikido pra mim é japonês, não tem nada a ver com o Steve Seagal, né? Eu nunca tinha ouvido falar no Steve Seagal. Eu nunca assisti filme dele, são uns filmes horríveis, ele é horrível, Deus me livre. Ele é muito engraçado. Se eu assisto os filmes de Steve Seagal, eu dou risada o dia inteiro, assim, não consigo, porque ele é muito, assim, pateta, assim, sabe? Muito pateta, Steve Seagal. Eu não gosto do Steve Seagal, tá? Conheço umas histórias dele, ele tá ligado a assédio sexual, um monte de coisa, sabe? Eu não gosto dele, tá? Eu não acho um bom exemplo. Mas nesse momento eu nunca tinha ouvido falar no Steve Seagal. Nunca. Quando ele falou, Priscila, você já ouviu falar do Steve Seagal? Eu fiquei assim, ó, parada. Foi um momento assim, e agora? Aí eu fiquei pensando, né, aquele monte de homem olhando pra mim, né? Tudo aqueles homens, tudo parado, olhando pra mim. Pra ver o que eu falava, né? Porque é pressão, né? Só você de mulher no meio de um monte de homem, né? É complicado, tá? Eu não estava acostumada, né? Primeiro do jogo, aquele monte de homem, tudo grande, tudo esquisito. Esse Rick sabe bem gosto junto. E ele olhando pra mim assim, me desculpa, ele falou assim, me desculpa. Você já ouviu falar, você já viu algum filme do Steve Seagal? E eu assim, parada.
parada assim, tentando lembrar quem era o Steve Seagal. Foi muito engraçado, gente. Eu pensando, meu Deus, e agora? Eu pensando, né? Gente, eu não sei quem é o Steve Seagal, eu não vou conseguir fazer a técnica. O que eu vou responder, né? O que eu vou responder pra esse cara, né? Eu não sei quem é. Eu não sabia, nem imaginava quem era, né? O Steve Seagal. Aí eu fiquei tentando lembrar, puxando, né? Puxando pra memória. Nossa, quem é esse Steve Seagal? Quem é esse Steve Seagal? E aquele momento, todo mundo parado, tá olhando pra mim, aquele silêncio. Aquele silêncio. Sei se Henrique Sabem olhando pra mim também, né? E eu assim, tentando, meu Deus, quem é? Eu fiquei, sabe assim, eu fiquei tentando puxar na minha memória. Ah, é esse, é esse. De repente, eu me lembrei de um cara, de um filme horrível, esses filmes assim que eu não assisto, sabe? Filme B, filme de nível baixo, tá? Assim, tipo filme que eu nunca assisti, que passa na televisão, né? Aí eu me lembrei de um homem grande, com um negócio com um casacão preto esquisito, com cabelo parecendo assim, sabe? Que ele fez implante. Falei, gente, deve ser esse, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, deve ser esse, né? O Steve Seagal, né? Aí foi vindo na minha cabeça esse cara, mas eu nunca tinha visto o filme dele, eu não sabia nem que técnica que era, imagina, eu tinha visto ele assim, meio por cima. E aí foi muito engraçado, gente, muito engraçado. Aí eu fui lembrando, só que óbvio que não veio na minha mente quem era, né? Quem era ele. E aí ele falou assim, ó, ele falou, desculpa, Priscila, porque assim, os filmes de Steve Seagal são pornográficos, né? Mulher pelada, mulher com peito de fora, uma coisa ridícula, né? Além de ser uns filmes super, né? Mal feitos. É horrível, né? Os filmes dele são realmente filmes baixos, né? Eu não assisto isso de jeito nenhum, né? Eu tenho um nível. Filme que eu assisto é só filme nível, tá? Eu não assisto filme do Steve Seagal de jeito nenhum. Só se for pra dar risada, só que eu não consigo mais de 5 minutos, tá? E aí eu peguei e aí eu falei, para não ficar chato, eu falei, não, eu conheço, sim. Mas eu não sabia quem era, eu não sabia, eu nunca tinha visto essas técnicas, não, nunca tinha visto ele fazendo Aikido, nada, né? Eu falei, eu conheço, sim, eu conheço. Mas eu não sabia, tá? Então foi muito engraçado. Então, teve umas cenas, assim, aconteceram muitas coisas engraçadas em todos os dojos em que eu estive, tá? Assim, mas do Sensei Sabe Grosso, aconteceram mais coisas engraçadas. Eu não sei porquê. Porque ele era muito engraçado também, assim, tá? Ele era grandão, tinha um pezão grande, assim. Era muito engraçado, tá? Ver ele andando no tatame. Eu ficava só olhando, né? Ele andando, sabe? No tatame, aquele pezão grandão, aquele homem grandão. Ele era muito engraçado, tá? Realmente, eu tenho que admitir, embora eu tenha ficado com muita raiva dele muitos anos, assim, uma raiva mesmo, de nem reparar nele, ele era muito engraçado, né? Ele falava umas coisas muito engraçadas, né? Tipo, uma vez a gente estava treinando, ele falava assim, Priscila, faz de conta que eu sou. Tinha um menino, aquele menino de 15 anos, né? O menino é o Fusquinha e eu sou o caminhão. Não era engraçado, as coisas que ele falava eram muito engraçadas, né? Eu me lembro de algumas coisas. Tem algumas coisas até que eu absorvi. Nem tudo é tão ruim e tudo, né? A pessoa sempre tem, né? Um lado ruim, um lado bom. Tem o ônus e o bônus em tudo, né?